São precisos 3 para fazer amor. Capítulo 5. Amor é a paixão básica do homem. Toda emoção do coração humano é redutível a ela. Sem amor nunca nos tornaríamos melhores, pois o amor é o impulso para a perfeição, a realização do que não temos. O amor, no sentido amplo do termo, encontra-se onde quer que haja existência. Tem as mesmas dimensões que o ser. Tudo que tem uma inclinação, seja fogo para queimar para cima, flores para desabrochar, animais para gerar ou homem para se casar, tem amor. Os elementos químicos se amam pela lei da afinidade de um elemento pelo outro, como 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio formam a água. As plantas amam a terra, o sol, a umidade, através das leis divinamente implantadas da vegetação. Os animais amam através dos instintos divinamente infundidos que os guiam até o fim para o qual foram criados. Mas quando se trata do homem, não há instinto determinado senão razão e liberdade, pelas quais ele pode escolher livremente o que complementará e aperfeiçoará a sua natureza. O que o instinto é para o animal, o livre-arbítrio é para o homem. A escolha não tem razão nos animais, mas é racional no homem. O amor animal está ligado ao que pode ser provado, visto, tocado e ouvido, mas o amor do homem é tão universal quanto a bondade, a beleza e a verdade. O homem pode conhecer e amar não apenas uma boa refeição, mas também a bondade. Ele pode nem sempre amar o que é melhor para ele, mas isso nunca destrói seu poder de amar o amor, que é Deus. O amor é uma inclinação ou tendência a buscar o que parece bom. O amante busca a união com o bem-amado para ser por ele aperfeiçoado. O mistério de todo amor é que ele realmente precede todo o ato de escolha. Se escolhe porque ama, não ama porque escolhe. O jovem ama a donzela não porque a escolhe entre as donzelas, mas a elege e a seleciona como única porque a ama. Como diz São Tomás, todas as outras paixões e apetites pressupõem o amor como sua primeira raiz. Todas as outras paixões, mesmo aquelas que parecem inimigas do amor, estão relacionadas a ele, como o medo e o ódio. O medo surge do perigo de perder o que é amado, seja riqueza, bens ou amigos. O ódio nasce de uma antipatia contra aqueles que fariam violência aos nossos amores. O ódio, a amargura, a inveja e a irritação são todos tipos pervertidos de amor. O amor é muito diferente do conhecimento. Quando a mente é confrontada com algo acima de seu nível, por exemplo, um princípio abstrato de metafísica ou matemática, ela o decompõe em exemplos para que possa entendê-lo. A razão pela qual muitos professores fracassam em sua profissão é que eles não sabem como rebaixar a um nível mais baixo e concreto a matéria que ensinam. Talvez eles não conheçam o assunto, pois o teste de saber alguma coisa é a capacidade de dar um exemplo para isso. Teses com notas de rodapé, nas quais se joga o conhecimento que não se compreende, são mais fáceis de escrever do que uma popularização do mesmo assunto para um iniciante. Alguns são pensados para serem aprendidos quando são apenas confusos. O Verbo encarnado falou em termos de parábolas que ilustram verdades eternas, como o julgamento do bem e do mal sob a analogia da separação de ovelhas e cabras. Se entendemos alguma coisa, podemos deixar claro. Se não o entendermos, nunca poderemos explicá-lo. Mas o amor age exatamente ao contrário do conhecimento. O amor sai para atender às demandas do que é amado. O intelecto puxa as coisas superiores para seu nível. A vontade, que é a sede do amor, eleva-se ao nível do bem que ama. Se alguém ama a música, atende às exigências da música submetendo-se às suas leis. Se alguém deseja conquistar o amor de um poeta, deve cultivar algum apreço pela poesia. Porque o amor sobe ao encontro do amado, segue-se que quanto mais nobre o amor, mais nobre o caráter. Vivemos no plano dos nossos amores. Se, então, alguém quiser julgar seu caráter, tudo o que ele precisa fazer é responder à pergunta: o que eu mais amo? Como disse Nosso Senhor, onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Nosso tópico favorito de conversa é o relato de nosso amor mais profundo. Seria errado julgar as pessoas apenas pelos fragmentos de conversas que ouvimos nas ruas e nos refeitórios, pois isso faria parecer que para muitos homens os negócios são seu maior amor, enquanto para as mulheres é moda ou estilo. Na verdade,
Porém, existem dois amores básicos que todos têm sem exceção: o amor a si mesmo e o amor aos outros. A primeira é a base da autopreservação, a segunda é a raiz da amizade e da comunidade. O amor não existe em isolamento ou suspensão, anseia por envolvimento com os outros, porque o amor é essencialmente uma relação. O amor a si mesmo torna-se o amor aos outros, seja por causa da associação ou pela continuação da humanidade. Esses dois amores de si e do próximo devem andar juntos, mas muitas vezes puxam em direções opostas. Por um lado, não podemos nos apegar a nós mesmos e nos amar separados de todos os outros, porque aquele que está absolutamente só não tem amor. Por outro lado, não podemos nos apegar inteiramente aos outros, pois, embora ofereçam ocasião de amor, também impõem limites ao nosso amor. Eles fazem isso porque não são absolutamente amáveis, ou porque realmente não vale a pena se apegar a eles. Amar a si mesmo sozinho tem muitas desvantagens. Obriga-nos a morar em lugares que são muito apertados e miseráveis para o conforto, confronta o eu com um eu que, em alguns momentos, não só não é amável, mas até intolerável, e nos faz querer fugir de nós mesmos, porque descobrimos que não somos muito profundos. Sondar as profundezas do nosso ego para encontrar a paz é muitas vezes como mergulhar em uma piscina sem água. Depois de um tempo, nosso egocentrismo termina em autodisrupção, pois descobrimos que não temos nenhum centro. Ninguém pode amar a si mesmo adequadamente a menos que saiba por que está vivendo. O amor é inútil quando está sozinho, como no sono ou na morte. Ele é realmente possuído apenas quando dá aos outros. O amor é um sinal de nossa condição de criatura, a prova mais forte de que não somos deuses e não temos tudo o que precisamos dentro de nós mesmos. Se fossemos Deus, não teríamos necessidade de amar outra coisa, pois o amor encontraria sua perfeição em si mesmo, como em Deus. Devemos amar os outros porque somos imperfeitos, é a marca de nossa indigência, um lembrete de que viemos do nada, e que o amor de nós mesmos é incompleto e estéril. No entanto, ao dar aos outros, muitas vezes ficamos desapontados, alguns querem nos usar, outros nos possuir. O envolvimento não corresponde às nossas expectativas, aquele que pensávamos ser um anjo bom acaba sendo um caído. Alguns contatos com outros são como bumerangues, eles nos jogam de volta em nós mesmos mais pobres do que quando partimos, e portanto, amargurados. Divididos entre a independência de seu próprio ego e a dependência de outros. Egos, jogados entre a adoração de si e a adoração dos outros, muitos corações desenvolvem uma inquietação e uma fadiga que mantém os ricos ocupados correndo para os psicanalistas para que sua ansiedade seja explicada, e os pobres recorrendo aos charlatães mais baratos do alcoolismo e dos comprimidos para dormir. É interessante como uma civilização materialista descreve os ricos como sofrendo de uma neurose de ansiedade e os pobres como sendo simples loucos ou malucos. Se nenhuma solução verdadeira para a tensão entre o amor de si e o amor dos outros for encontrada, o amor próprio legítimo degenera em egoísmo, orgulho, ceticismo e arrogância, enquanto o amor aos outros degenera em luxúria, crueldade e ódio ao espiritual. Os cínicos são egoístas desapontados, e os revolucionários da violência são altruístas descontentes. O amor próprio pervertido, quando se tornou político, criou o individualismo, ou o liberalismo histórico, o amor pervertido pelos outros, quando se tornou político, criou o totalitarismo. Há uma solução para este problema de tensão entre o amor do ego e o amor do não-ego, ou a independência do ego e sua dependência de outros egos, mas não se encontra nem no ego nem no não-ego. Ego. O erro básico da humanidade foi supor que apenas dois são necessários para o amor: você e eu, ou a sociedade e eu, ou a humanidade e eu. Na verdade, são necessários três: eu, outros eus e Deus, você, eu e Deus. Amor a si mesmo sem amor a Deus é egoísmo, amor ao próximo sem amor a Deus abrange apenas aqueles que nos agradam, não aqueles que são odiosos. Não se pode amarrar duas varas sem algo fora das varas, não se pode unir as nações do mundo, exceto pelo reconhecimento de uma lei e uma pessoa fora das próprias nações. A dualidade no amor é a extinção pela exaustão da doação. O amor é trino ou morre.
Requer 3 virtudes: fé, esperança e caridade, que se entrelaçam, purificam e regeneram umas às outras. Crer em Deus é nos lançar em seus braços, esperar nele é descansar em seu coração com paciência em meio a provações e tribulações, amá-lo é estar com ele por meio da participação de sua natureza divina pela graça. Se o amor não tivesse fé e confiança, morreria. Se o amor não tivesse esperança, seus sofrimentos seriam uma tortura, e o amor poderia parecer sem amor. Amor a si mesmo, amor ao próximo e amor a Deus andam juntos e quando separados se desfazem. Amor a si mesmo sem amor a Deus é egoísmo, pois se não há amor perfeito de quem viemos e para quem somos destinados, então o ego se torna o centro. Mas quando eu é amado em Deus, todo o conceito do que é autoperfeição muda. Se o ego é um absoluto, sua perfeição consiste em ter tudo que o fará feliz e a todo custo, esta é a essência do egoísmo, ou egoísmo. Se a união com o amor perfeito é a meta da personalidade, então sua perfeição consiste não em ter, mas em ser possuído, não em possuir, mas em ser possuído, ou melhor ainda, não em ter, mas em ser. A união com a felicidade perfeita, ou Deus, não é algo extrínseco a nós, como uma medalha de ouro para um estudante, mas sim intrínseca à nossa natureza, como o desabrochar é para uma flor. Sem ela estamos insatisfeitos e incompletos. O eu realmente está sempre ansiando por este amor divino. Seus impulsos insaciáveis de felicidade, seu êxtase antecipado de prazeres, seu desejo constante de amar sem saciedade, sua busca por algo além de seu alcance, a tristeza que sente ao alcançar qualquer felicidade menor que o infinito, tudo isso constitui o chamado de Deus para a alma. Assim como as árvores da floresta se curvam em meio a outras árvores para absorver a luz, cada ser está lutando pelo amor que é Deus. Se este amor parece contrário aos desejos de algumas pessoas, é apenas porque é contrário ao seu egoísmo desenvolvido, não à sua natureza. Deus não deu ao eu tudo o que ele precisa para ser feliz, ele reteve uma coisa que é necessária, ele mesmo. Nesse ponto, há uma semelhança entre a infelicidade temporal na terra e a infelicidade eterna no inferno. A alma em cada instância carece de algo. Não há um jogador de golfe na América que não tenha ouvido a história, que é teologicamente sólida, sobre o jogador de golfe que foi para o inferno e pediu para jogar golfe. O diabo mostrou-lhe um campo de 36 buracos com um belo clube, longos fairvas, obstáculos perfeitamente posicionados, colinas e grens aveludados. Em seguida, o diabo deu-lhe um conjunto de tacos tão bem equilibrados que o golfista sentiu que os tinha balançado a vida toda. Eles saíram para o primeiro tee, prontos para um jogo. O golfista disse: "Que campo? Dê-me a bola." O diabo respondeu: "Desculpe, camarada." Eles chamam uns aos outros de camarada, não de irmão. No inferno, não temos coragem. Isso é o inferno. E é exatamente isso que faz o inferno, a falta de vida perfeita, verdade perfeita e amor perfeito, que é Deus, que é essencial para nossa felicidade. Deus mantém algo na terra, não como punição, mas como solicitação. O poeta George Herbert nos disse que Deus derramou riqueza, beleza e prazer sobre o homem, mas se conteve. "Pois se eu deveria", disse ele, "conceda esta joia também às criaturas. Ele adoraria meus presentes em vez de mim." E descanse na natureza, não o Deus da natureza, portanto, ambos devem ser perdedores. No entanto, deixe-o manter o resto. Mas mantenha-os com inquietação repugnante, que ele seja rico e cansado, que pelo menos, se a bondade não o guia, ainda assim o cansaço pode lançá-lo ao meu peito. É preciso algum esforço para crescer nesse amor, pois assim como a arte da pintura é cultivada pela pintura, e o falar se aprende falando, e o estudo se aprende estudando, o amor se aprende amando. É preciso um ascetismo considerável para banir todos os pensamentos desamorosos e nos tornar eventualmente amorosos. A vontade de amar nos torna amantes. Há 4 estágios pelos quais a alma passa em seu amor a Deus. A alma,
que começa amando a si mesma por si mesma, logo percebe sua própria insuficiência, vendo que amar a si mesma sem Deus é como amar o raio de sol sem o sol. Talvez a alma, neste ponto, também veja que mesmo eu não seria digno de amor, a menos que a energia do amor ou a amabilidade tivesse sido colocada nele por Deus. B. Deus é amado não por amor a si mesmo, mas por amor a si mesmo. Nesta fase, há orações de súplica, porque Deus é amado por causa dos favores que concede. Este foi o amor de Pedro quando perguntou ao Senhor: o que ganhamos com isso? C. Deus é amado por causa dele, não por nós. A alma se preocupa mais com o amado do que com o que o amado dá. Na ordem romântica corresponde aquele momento em que o amado não ama mais o pretendente porque ele manda rosas, mas porque é amável. É como o amor de uma mãe por um filho que não busca nenhum favor em troca. D. O estágio final é um daqueles raros momentos em que o amor a si mesmo é completamente abandonado, esvaziado e entregue por amor a Deus. Isso corresponderia a um momento na vida de uma mãe em que ela deixa de pensar em sua própria vida para salvar seu filho da morte. Neste tipo de amor divino, o eu não é destruído, mas transfigurado. Este é o amor que deixa todos os outros amores uma dor. À medida que uma pessoa usa o bisturi em sua alma e analisa sua psique, ela descobre cada vez mais como não é amável. As fugas do eu, os mergulhos na irresponsabilidade da inconsciência artificial provam que o homem não pode suportar a si mesmo. Pascal descreveu corretamente o eu sem Deus como desprezível, ou moiaissable. Fundamentalmente, é porque Deus nos ama que devemos amar a nós mesmos. Se Ele vê algo de valor em nós e morreu para nos salvar, então temos um motivo para amar a nós mesmos corretamente. Como uma pessoa se sente enobrecida quando um amigo bonito e gracioso o ama, então qual será o êxtase de uma alma no momento em que ela desperta para a verdade destruidora: Deus me ama? É fácil amar aqueles que nos amam, e nosso Divino Senhor nos disse que não havia recompensa nisso. Mas e quanto ao número de pessoas no mundo que consideramos não amáveis? Um dos argumentos sociais mais fortes para Deus é este: deve haver um Deus. Caso contrário, muitas pessoas não seriam amadas. O amor de Deus torna possível amar aqueles que são difíceis de amar. Por que devemos amar aqueles que nos odeiam, nos caluniam, que pisam em nossos pés para chegar aos primeiros lugares de um teatro? Há apenas uma razão: pelo amor de Deus. Podemos não gostar deles, pois gostar é emocional, mas podemos amá-los, pois o amor está na vontade e está sujeito ao comando. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e insultam. Porque amamos a Deus, podemos amar qualquer pessoa por amor a Ele, assim como um amante cultivará o amor à lagosta por amor ao amado. Quando, portanto, algum indivíduo particularmente repulsivo vem em nosso caminho, e estamos inclinados a rejeitar sua presença, mesmo por um breve período de tempo, devemos pensar em Deus aparecendo para nós naquele momento, dizendo: ouça, eu o suporto por 40 anos, você não pode aturar ele por 10 minutos? O amor de Deus também nos lembra que não devemos julgar o próximo pela aparência. Se ele tivesse todas as graças e oportunidades que tivemos, quanto mais ele poderia amar a Deus. O fariseu na frente do templo que guardou a lei e deu a quantia dedutível do imposto de renda aos pobres não foi recomendado por Deus, enquanto o publicano que derramou sua alma a Deus, implorando perdão, voltou para sua própria casa justificado. Foi esse pensamento que fez Filipe Neri dizer, ao ver um condenado ir para a forca: lá vai Filipe, exceto pela graça de Deus. Depois de um tempo, todas essas pessoas, que antes pareciam tão pouco atraentes, na verdade são vistas como muito melhores do que nós. Espiritualmente chegamos a um ponto em que sentimos o pecado deles como nosso e assumimos suas dívidas em penitência, como o Salvador assumiu as nossas, porque os amamos em Deus. O amor ao próximo, do mesmo modo, quando impregnado do amor de Deus, nunca usa o próximo para seu próprio prazer. Nada contribuiu tanto para a degradação das relações humanas quanto a ideia de que os amigos são conquistados pela bajulação. O verdadeiro amor ajuda o próximo a cumprir sua vocação em Deus, e assim,
coincide com a sua. Como São Paulo disse aos Romanos, nós, que somos ousados em nossa confiança, devemos suportar os escrúpulos daqueles que são medrosos, não insistir em ter nosso próprio caminho. Cada um de nós deve dar lugar ao seu próximo, onde serve a um bom propósito, edificando sua fé. Nas relações humanas limitamos o horizonte de nossa afeição àqueles a quem amamos. Poucos são os samaritanos que amam aqueles que os odeiam. Nada pode estender este horizonte tanto quanto reconhecer não somente aqueles a quem amamos, mas aqueles a quem Deus ama, e isso é todo mundo. Assim, a alma torna-se como Deus, o Criador daquele que amamos. Nele nós os tornamos amáveis. O amor a Deus não apenas prolonga a criação de Deus, mas também continua sua redenção, pelo menos na medida em que recriamos ou redimimos aqueles a quem amamos. Imagine um grande círculo e no centro dele raios de luz que se espalham pela circunferência. A luz no centro é Deus, cada um de nós é um raio. Quanto mais próximos os raios estiverem do centro, mais próximos estarão os raios um do outro. Quanto mais perto vivemos de Deus, mais próximos estamos do nosso próximo. Quanto mais longe estamos de Deus, mais longe estamos uns dos outros. Quanto mais cada raio se afasta de seu centro, mais fraco ele se torna, e quanto mais se aproxima do centro, mais forte se torna. O segredo da felicidade é que cada homem viva o mais próximo possível de Deus, e assim viverá mais próximo de seu próximo. Esta é a solução para o enigma do amor. Nele o amor próprio se aperfeiçoa, nele também amamos o próximo como a nós mesmos e pela mesma razão. Se, portanto, odeio alguém que Deus fez, se me amo com exclusão de Deus, descubro que me odeio por não ser tudo o que deveria ser. O amor a princípio parece uma contradição. Como amar a si mesmo sem ser egoísta? Como alguém pode amar os outros sem perder a si mesmo? A resposta é: amando a si mesmo e ao próximo em Deus. É o seu amor que nos faz amar a nós mesmos e ao próximo corretamente. Deus nos amou primeiro quando ainda éramos pecadores. O amor a si mesmo evita o egoísmo pelo amor à autoperfeição, que se alcança amando a Deus. O amor aos outros evita o totalitarismo, ou a perda de si mesmo pela absorção na massa, pelo amor aos outros na fraternidade espiritual do Pai Nosso. As pobres almas frustradas que estão trancadas dentro de suas próprias mentes mantêm suas cabecinhas egoístas muito ocupadas e suas mãos e pés egoístas muito ociosos. Se começassem a amar o próximo por amor de Deus, logo se descobririam amando sua própria perfeição moral, que consiste não em ver sua vontade própria, mas em viver segundo a vontade de Deus. Essa dupla lei do amor a si e ao próximo em Deus é o segredo da vida, pois nosso Salvador, depois de dar a lei do amor a Deus e ao próximo, disse: faze isso e encontrarás a vida. Deus nunca pretendeu que o eu e o tu fossem separados. Deus não é obstáculo ao pleno gozo de si mesmo, nem é concorrente do amor ao próximo. Mas quando o amor se torna trino, Deus se instala no centro do eu e do tu, impedindo assim que o eu seja um egoísta e o tu se torne uma ferramenta ou instrumento de prazer. Tal amor é Deus em peregrinação. Mas se quisermos buscar a razão pela qual são necessários três para fazer amor, devemos olhar para o coração do próprio Deus.